E aí, futuros colegas? Sejam muito bem-vindos a mais um round clínico. Hoje a gente vai fazer aquela ponte fundamental, saindo da ciência básica e indo direto para a beira do leito. É exatamente esse raciocínio clínico que separa um aluno do sexto semestre de um médico de excelência, sabe? Nosso foco de hoje é a farmacologia do sistema locomotor. A gente vai desde entender como o nosso corpo constrói e destrói osso, até usar aquela artilharia pesada da farmacologia para dor e inflamação. A ideia aqui não é ficar decorando bula de remédio, tá? É entender a fisiologia por trás de cada escolha terapêutica que vocês vão fazer. Dá uma olhada no nosso roteiro de hoje. Tópico 1. Fisiologia e remodelação óssea. 2. Antirreabsortivos e anabólicos ósseos. 3. Avaliação clínica da dor. 4. Osteoartrite e artrite reumatoide. 5. Manejo clínico da gota. E fechando, no 6, corticoides. Um mapa mental super direto para a prática e, claro, para as provas. Então, bora lá. Tópico 1. Fisiologia e remodelação óssea, a nossa base estrutural. Todo tratamento de ponta começa entendendo bem essa fundação. O tecido ósseo, pessoal, está longe de ser só um andaime mecânico. Ele é a nossa principal conta bancária de cálcio, num fluxo contínuo de depósito e retirada. Se a gente não entender essa homeostase, qualquer prescrição vai ser só um belo chute no escuro. Vamos mergulhar nessa via que é fascinante. Imagina que a remodelação óssea é um cabo de guerra eterno. Olha só os passos. Fatores como o paratormônio, o PTH, dão um sinal para os osteoblastos, que são os nossos construtores, começarem a expressar uma molécula chamada RANKL. Esse RANKL vai lá e se liga no receptor RANK, que fica na superfície dos precursores dos osteoclastos. E o que acontece? Eles amadurecem. Viram verdadeiros tratores, reabsorvendo o osso. Entender essa exata via é crucial, porque ela é o alvo milimétrico de muitos dos medicamentos que mudaram a história da reumatologia e da ortopedia. E isso nos leva direto ao tópico 2, antirreabsortivos e anabólicos ósseos. Parar a destruição ou construir o osso novo? Agora que a gente domina como o osso é reabsorvido, como é que a gente entra com a farmacologia para tratar uma osteoporose, por exemplo? Vamos falar dos bisfosfonatos. E prestem muita atenção aqui, tá? Porque isso aqui despenca em prova e é pegadinha clássica de enfermaria. Olha a diferença. A primeira geração, tipo o medronato e clodronato, é absorvida pelos osteoclastos, forma um complexo com ATP e leva a célula à apoptose. Funciona? Funciona. Mas olha a genialidade da segunda geração, como o alendronato. O que eles fizeram? Colocaram um átomo de nitrogênio na estrutura. Só isso faz com que eles inibam a via do ácido mevalônico. O resultado prático: eles são até 10.000 vezes mais potentes para induzir a morte desses osteoclastos. É um salto terapêutico brutal. Agora, fazendo um contraste com as classes mais modernas, o negócio fica ainda mais interessante. O denosumab é brilhante. Ele é um anticorpo monoclonal que vai lá e sequestra o RANKL. Lembra da via que a gente acabou de ver? Pois é. Sem o RANKL ligando no RANK, não tem o osteoclasto. Simples assim. Mas anota essa pérola clínica. O denosumab é estritamente contraindicado na gravidez, pelo altíssimo risco fetal, beleza? Do outro lado do ringue, a gente tem a teriparatida. Ela não só segura a perda óssea, ela constrói osso novo. É um análogo do PTH com efeito anabólico. Mas tem uma regra de ouro: o uso máximo é de 24 meses, por conta de um risco teórico de osteossarcoma. Mudando a marcha para o tópico 3, avaliação clínica da dor, decodificando o sintoma. Vamos sair um pouco da densidade mineral e ir para o que realmente enche o pronto-socorro e o ambulatório, a dor. E avaliar a dor não é só perguntar de 0 a 10, né? É decifrar o sintoma para escolher a arma certa. O pulo do gato aqui é classificar o tipo de dor. Na ortopedia, a gente esbarra o tempo todo na dor nociceptiva. É aquela originada direto de lesões nas estruturas músculo-esqueléticas, estimulando os nociceptores. Pensa numa osteoartrite ou numa tendinite. É descrita como aquela dor em peso, profunda. Quando você bate o olho e reconhece que é nociceptiva, o caminho natural de primeira linha são os AINES, ou analgésicos simples, como paracetamol e dipirona. Tópico 4. Osteoartrite e artrite reumatoide. O nosso famoso diagnóstico diferencial, sabendo que a dor é nociceptiva. Vem o desafio do dia a dia. Como eu sei se é um problema mecânico, de desgaste, ou uma doença inflamatória sistêmica?
Aqui entra a beleza da nossa semiologia básica. Pede para o paciente te mostrar as mãos. Elas praticamente te dão um diagnóstico de bandeja. Olha o padrão. Se tem dor e nódulos nas articulações interfalângicas distais, as IFDs, e na base do polegar, isso grita osteoartrite. É o desgaste mecânico clássico. Agora, se o paciente chega com inchaço, vermelhidão e dor nas metacarpofalângicas, as MCFs, e também no punho, opa, liga o alerta. O radar tem que apontar direto para a artrite reumatoide. O local exato da dor direciona o seu raciocínio. E, naturalmente, o tratamento vira para lados opostos. Na osteoartrite, que é degenerativa, o foco é manejo de carga, fisioterapia e apagar aquela dor com analgésicos simples ou AINES. Mas na artrite reumatoide, meu amigo, o cenário é outro. A gente está lidando com um incêndio autoimune sistêmico. O tratamento pede modulação agressiva. Você usa glicocorticoides para apagar o fogo rápido, mas o pilar mesmo são os DMARDs, incluindo as terapias biológicas, para frear a doença. Chegamos no tópico 5, manejo clínico da gota. O campo de batalha agudo versus crônico. Imagina essa cena de plantão. Homem, uns 50 anos, chega no PS de madrugada. O dedão do pé, a primeira metarsofalangiana, tá um pimentão, quente, inchado e doendo absurdamente. A famosa podagra. Bem-vindos ao campo de batalha da gota. E é agora que eu jogo a pergunta para vocês. Aqui mora um dos maiores erros que um médico recém-formado pode cometer. Uma canetada errada no PS e você piora a vida do paciente de forma absurda. Qual é o erro fatal no tratamento dessa crise aguda? Para a gente não errar isso, bora olhar para o mecanismo celular. De um lado, na crise aguda, o que está acontecendo? Os cristais de ácido úrico estão sendo devorados pelos neutrófilos, o que gera uma tempestade inflamatória. A colchicina age cirurgicamente aí. Ela inibe a ação desses neutrófilos, estancando a crise. Do outro lado, para o longo prazo, a gente tem o halopurinol. Ele inibe uma enzima chamada xantina oxidase, impedindo que o corpo produza mais ácido úrico. Percebem? São mecanismos para momentos completamente diferentes. Então, a regra de ouro que eu quero que vocês tatuem na mente é: nunca inicie o halopurinol no meio da crise aguda. Sabe por quê? O halopurinol mobiliza o ácido úrico guardado nos tecidos. Se você der isso no meio do incêndio inflamatório, você causa uma flutuação brusca, joga mais cristais na articulação e literalmente apaga o fogo com gasolina. Na crise aguda é AINE, colchicina ou corticoide. O halopurinol você guarda para manutenção, semanas depois que a crise foi totalmente resolvida. E já que a gente puxou o gancho, vamos ao nosso último tópico. Tópico 6. Corticoides, a nossa artilharia pesada. São ferramentas espetaculares, mas que exigem um baita respeito na hora de prescrever. Acompanha comigo a cascata do ácido araquidônico. Os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, atuam bloqueando a COX, lá embaixo na cascata, inibindo as prostaglandinas. Agora olha onde o corticoide age, lá no topo, bloqueando a fosfolipase A2. Eles interrompem toda a cascata inflamatória logo na raiz, na membrana da célula. É por isso que eles são monstruosamente mais potentes, tirando a dor, o inchaço e a inflamação com muita eficácia. Mas tem aquele ditado, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Esse checklist de efeitos colaterais tem que estar no sangue de vocês. Primeiro, a retirada tem que ser sempre, mas sempre gradual. O uso contínuo desliga a sua própria produção adrenal. Se você tirar de uma vez, o paciente faz uma insuficiência adrenal aguda gravíssima. Segundo, o uso crônico literalmente derrete o osso, diminui a absorção de cálcio e estimula o osteoclasto. Lembra do nosso primeiro tópico da aula? Pois é, os corticoides causam osteoporose. E terceiro, cuidado redobrado com as interações medicamentosas, porque eles são metabolizados pela enzima CYP3A4 no fígado. Fiquem de olho se o paciente usar certos antibióticos ou anticonvulsivantes. Pessoal, a gente vai fechando por aqui, mas eu quero deixar essa provocação para vocês. A farmacologia dá na nossa mão o poder de silenciar a dor em minutos. Mas toda intervenção na fisiologia cobra sua conta, seja um risco de necrose, de atrofia adrenal ou piorar uma crise de gota. O grande desafio e o que vai fazer de vocês médicos fantásticos é equilibrar esse alívio imediato com a proteção do paciente a longo prazo. Tratem a pessoa, não só o raio-x. Continuem dissecando os mecanismos, questionem sempre as prescrições e a gente se vê no nosso próximo plantão.